Moscou, Rússia, 1935. Um plano é elaborado para fazer desta a cidade mais impressionante sobre a face da Terra. A ideia de Joseph Stalin, um ditador assassino, um visionário implacável. Ele submeterá uma nação inteira à sua vontade. Ele conseguiu transformar uma sociedade agrícola em uma superpotência mundial em poucos anos. Moscou seria um exemplo. 7 décadas depois, restam apenas vestígios do mundo que Stalin tentou construir. Nossos pesquisadores farão uma minuciosa pesquisa e encontrarão provas do alto preço pago pelo povo para realizar o sonho de Stalin. As pessoas eram trazidas para cá e depois desapareciam. 22 mil dos 400 mil que trabalharam no canal morreram. Ele ceifou vidas. Está nas profundezas do subterrâneo e nas paredes de um enorme arranha-céu. É o mundo perdido da super cidade de Stalin. Mundos Perdidos. A super cidade de Stalin. Em 1935, quando Joseph Stalin anunciou a intenção de reconstruir Moscou, poucos cidadãos poderiam imaginar o que isso significaria. Eles já tinham vivido 2 décadas de caos. A Revolução de 1917, a derrubada do czar e a criação do primeiro Estado comunista da história. Mas não tinham ideia de quão grandes ou dolorosas seriam as mudanças de Stalin. Ele queria apagar todos os traços do passado imperial da cidade e transformar todos os aspectos de Moscou. E isso só seria possível através da força bruta. Nossa equipe de pesquisadores viajou a Moscou para entender o que aconteceu. Guy Archer passou anos pesquisando a história da Rússia. Todos nós conhecemos as atrocidades de Stalin, sua brutalidade. Mas eu vim para a Rússia por estar interessado na marca que ele deixou no sistema de transporte, nas construções e na arquitetura. Michael Schuller é o engenheiro da equipe. Ele revelará uma Moscou completamente diferente da que vemos hoje. Estou muito interessado em saber mais sobre a tecnologia das construções e como ele foi capaz de construir essa infraestrutura industrializada em tempo recorde. Juntos, eles farão o retrato de uma cidade que nunca foi concluída. Até agora, ela só existiu por completo na mente de Joseph Stalin. Ele acreditava que para criar, era preciso estar preparado para destruir. Assim, ele começou a demolir. E se pôs a destruir a história de Moscou. A dinamite destruiu 500 anos de tradição, o melhor da arquitetura de Moscou. Nenhum edifício estava a salvo, nem mesmo a Catedral Cristo, o Salvador. Foi uma grande demonstração de força. Um novo monumento se ergueria ali. O Palácio dos Sovietes. Um templo profano, construído em uma escala sem precedentes. Seria um símbolo temível da supremacia comunista. Sabemos que tempos depois, a era de Stalin seria vista com constrangimento, algo que em si deveria ser apagado da história. A grande ironia é que a catedral foi demolida. O palácio nunca foi construído e a catedral foi reconstruída nos anos 90. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido. A ambição de Stalin não tinha limites, e o Palácio dos Sovietes era seu plano principal. Ele anunciou um concurso mundial para eleger o melhor projeto. 270 propostas foram apresentadas, e só 2 anos e meio depois surgiu o vencedor. Há 70 anos, cada um desses projetos oferecia a visão de um futuro grandioso. No Museu de Arquitetura de Moscou, Guy Archer examina as plantas. Houve uma grande competição pelo Palácio dos Sovietes. Foi internacional, com 160 propostas ao longo de 3 anos. Muitas eram fantásticas, imaginativas, futurísticas, bem à frente de seu tempo.
Em muitos dos projetos inscritos, há uma certa utopia. De todos os projetos, talvez o mais extraordinário tenha sido o de um jovem arquiteto chamado Boris Yoffen. Seria um prédio com 3 plataformas. Uma escadaria levaria a um pórtico elaborado. E no topo, haveria uma estátua gigantesca de um operário. Foi o projeto escolhido por Stalin. Embora para ele não fosse grandioso o suficiente, queria que fosse mais alto, mais sofisticado, mais ornamentado com símbolos comunistas em todas as superfícies. A estátua do operário seria uma estátua de Lenin. O trabalho de Yoffen tinha apenas começado. Ele e a equipe criavam projetos para palácios. Esses são os desenhos originais. A edificação ficava cada vez mais alta, tudo se tornava mais imponente. Eles buscavam a perfeição. E o trabalho não tinha fim. Embora o palácio não exista, a estação de metrô construída para servi-lo existe. Ali, Guy Archer pode ter uma noção de como seria entrar no Palácio dos Sovietes. Estou no metrô, bem embaixo de onde estaria o Palácio dos Sovietes. E aqui, desta estação, nós podemos ter uma ideia de quão belo e ornamentado seria o edifício. A iluminação, o mármore e a pedra branca mostram o padrão desejado por Stalin. Conversando com o arquiteto Matt Johnston, Mike conclui que, com um palácio dessas dimensões, Stalin queria mostrar ao mundo o poder da Rússia. Você pode ver que o tamanho da igreja original é bem grande. O Palácio dos Sovietes, com a estátua de Lenin no topo, teria 416 metros. É incrível. Muito maior, é. Bom, eu tenho aqui uma representação que dá a noção da dimensão. Este aqui é o esboço da edificação. Com a estátua de Lenin no topo. E você pode ver o tamanho da catedral atual, que tranquilamente caberia dentro. Absolutamente incrível. A Estátua da Liberdade seria algo dessa altura. Sem A dúvida. mais alta construção do mundo na época. A construção começou em 1935. Uma fundação foi cavada no local da catedral demolida pelos operários de Stalin. Depois, foi colocada uma base com um anel de vigas de ferro. Porém, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o aço foi retirado e usado para construir armadilhas para tanques. Mike Schuller e Matt Johnston acreditam que, mesmo que a construção tivesse continuado, o projeto estava condenado ao fracasso. O complexo teria avançado até o rio e ali o leito da água é bastante alto, o que traria muitos problemas com infiltração nas fundações que eram muito profundas. Outro problema é que todo o complexo poderia deslizar rio O abaixo. solo ao longo da margem do rio não é muito Correto, há muita areia no solo, é bastante instável. Talvez tenha sido uma das razões de nunca ter sido construído. Foi uma das razões de nunca ter sido realizado. Construir o Palácio dos Sovietes poderia ser tão impossível quanto construir uma casa na areia. No Museu de Arquitetura de Moscou, Mike e Matt descobrem mais problemas. Aqui você pode ver como era de fato o projeto. Havia uma série de questões técnicas. Um dos problemas era o clima. A média era de 200 dias por ano com nebulosidade até aqui. Você olharia para cima e veria as pernas das calças e as costas. Não é uma configuração muito respeitosa. Há algumas questões estruturais associadas com o auditório. Sim, achei um corte transversal do edifício. Um estudo das plantas demonstra que, embora espetacular, teria sido impossível construir o palácio. Bom, aqui é o auditório para 21 mil pessoas. Um enorme espaço vazio coberto por uma abóbora. Isso, e aqui dentro vemos um problema, isto é, um edifício sobre um grande espaço vazio. Sustentaram um arranha-céu sobre um espaço vazio. Estruturalmente não é uma coisa lógica. Mesmo hoje, construir algo assim seria muito difícil e na época, tecnicamente, não era viável. Praticamente impossível. Esse fato foi mantido oculto do povo russo. Fotografias e filmes falsificados induziam a crença de que o palácio seria rapidamente concluído.
Se tivesse sido construído, o Palácio dos Sovietes seria tão alto que você teria de recuar muito para ter uma visão geral dele. Teria sido a construção mais imponente de seu tempo. Feito de mármore e rocha vulcânica, um enorme auditório levaria a um labirinto de museus, saguões, restaurantes e uma biblioteca de 500 mil livros. Elevadores expressos subiriam a uma velocidade de 5 metros por segundo. Mas eram apenas sonhos. Stalin imaginou o edifício em uma escala que não poderia ser e nunca foi construída. Sua ideia de perfeição não se tornou realidade. Ele era um homem terrivelmente prático. Estabelecia objetivos e encontrava maneiras de atingi-los. Ele queria construir sua super cidade. O custo humano não importava. A seguir, nossos pesquisadores se aprofundam na pesquisa sobre a Moscou de Stalin. Descobrem o segredo sinistro de seu sucesso: trabalho escravo. Nossos pesquisadores estão descobrindo como Stalin pretendia transformar seu país em uma superpotência. As reformas que ele impôs às indústrias da Rússia estabeleceram uma série de objetivos inalcançáveis. As consequências para a nação foram fome, miséria e um banho de sangue. Mas um êxito ele alcançou. Em uma década, a Rússia se tornou uma força considerável e Moscou a cidade que mais crescia no planeta. Porém, em pouco tempo, tornou-se impossível manter o ritmo das mudanças. As novas fábricas e centrais elétricas exauriram os recursos da cidade. A população de Moscou duplicou, mas o fornecimento diário de água caiu à metade. Para evitar uma seca catastrófica, Stalin apresentou uma solução grandiosa: um grande sistema de canais para fornecer água potável, energia e uma malha de transporte de mercadorias pesadas. O segredo seria conectar o precário rio Moscou ao poderoso Volga. Moscou teria de volta sua energia vital. O projeto era típico de Stalin. O canal seria o maior possível e a construção se daria em tempo recorde. Em 4 anos e 8 meses, 128 quilômetros do canal foram abertos. Tinha 5,5 metros de profundidade e mais de 90 de largura. Stalin sabia que tal triunfo da engenharia seria uma grande propaganda. Guy obtém mais informações junto à professora Cynthia Ruder. É visível o grande detalhamento e a atenção dada aos canais e aos aspectos técnicos, mas houve também uma atenção especial aos aspectos artísticos. Havia planos específicos para o projeto arquitetônico ao longo do canal, inclusive para as comportas dos diques. Tudo foi planejado em detalhes, projetado pelos principais arquitetos da época. É como se o projeto devesse transformar a jornada através do canal em uma experiência artística. E a estátua de Lenin aqui é o grande legado disso. Sem dúvida, é monumental. Sem dúvida, com 35 metros de altura, é o maior monumento a Lenin existente na Rússia. Havia outra estátua de Stalin de 35 metros no meio do canal. A estátua de Lenin está aqui, mas o local onde se ergueria a de Stalin está vazio. O que aconteceu? No período de desestalinização, no final dos anos 50, todas as estátuas e placas com seu nome começaram a ser retiradas. Certa noite, uma multidão derrubou aquela estátua que fora por ela erigida com grande dificuldade, pois era uma escultura grandiosa e fora construída com grande esforço. A estátua de Stalin foi retirada e destruída, mas isso não é nada se pensarmos nas pessoas que ele destruiu para realizar seu sonho. Ele construiu o canal com a exploração brutal de trabalho escravo. Se alguém se recusasse a obedecer, acabaria nas mãos da polícia secreta de seu líder. Cynthia, o que esta bela igreja tem a ver com a construção do canal? Esta igreja se localiza em um monastério que foi requisitado pela polícia secreta soviética, NKVD, para ser quartel-general do campo prisional para os trabalhadores escravos que construíram este canal. De onde vinham os trabalhadores? Eles usaram prisioneiros políticos ou criminosos comuns? Eles usavam todos, dependendo das necessidades, prendiam quantos fossem necessários para a tarefa.
Houve um momento em que havia mais de 200 mil prisioneiros no campo de Mitre trabalhando no canal. Se precisavam de engenheiros, prendiam engenheiros. E para isso, a NKVD cometeu o maior dos sacrilégios, transformando esse belo monastério num campo de prisioneiros. Correto. A rede de prisões chamada Gulags seria o projeto mais lembrado de Stalin. Essas prisões tinham capacidade para encarcerar 2,5 milhões de pessoas, cada uma delas um trabalhador em potencial. Transformados em escravos, eles cavavam com pás e picaretas. Não havia máquinas. Eles retiraram 200 milhões de metros cúbicos de terra ao longo do canal e depositaram 7 milhões de toneladas de concreto. Mas a urgência de Stalin era de tal ordem que ele importou secretamente 177 escavadeiras mecânicas. Tido como símbolo do orgulho russo, ele realizou seu sonho com tecnologia estrangeira. Essa tecnologia foi extremamente cara, mas o custo em vidas humanas foi ainda mais alto. Guy Archer e Cynthia Rudder visitam um monumento construído para homenagear os mortos. A informação mais atualizada que temos é que 22 mil trabalhadores dos mais de 300 ou 400 mil que trabalhavam no canal morreram. E cerca de 5 mil pessoas foram retiradas do campo para um local ao sul de Moscou e fuziladas. Esse cálculo não inclui os milhares de pessoas que morreram nas enfermarias, nos hospitais e nas margens do canal. Talvez devido a doenças que já portassem antes de chegar. São estatísticas terríveis. Mas Stalin era um homem determinado e a condição de seus trabalhadores não lhe importava. Esse mesmo apetite voraz por destruição devastaria o interior da Rússia. Abrindo caminhos através de aldeias, o canal Moscou-Volga simplesmente apagou muitas delas do mapa. Essa torre de igreja é tudo o que resta de uma movimentada aldeia, inundada pelos engenheiros de Stalin. A aldeia de Kayazia ficava ali. 2/3 dela foram inundados e os construtores do canal deixaram a torre na esperança de que pudesse ser usada como um farol para a passagem no canal. Ao demolir cada aldeia que estava em seu caminho, Stalin transformou a paisagem. E a construção de um intrincado sistema de comportas e reservatórios provocaria ainda mais destruição. Estou a 128 quilômetros a nordeste de Moscou, no começo do sistema de canais Moscou-Volga, e embora o rio Volga e Moscou estejam quase na mesma elevação, há uma série de montanhas no meio. Assim, ele fez os trabalhadores construir muitas casas para bombas, reservatórios e comportas de câmaras simples e duplas para levar a água e os navios montanha acima. Essa rede de comportas eleva a água a 40 metros antes de começar uma descida íngreme para a cidade de Moscou. No centro dessa rede de canais, há um enorme reservatório que contém as águas do Volga e alimenta o canal. É esta a chave do funcionamento de todo o sistema. Estou no Lago de Moscou, um enorme reservatório no continente, formado após a construção da represa de Ivankovo, que literalmente mudou o curso do rio Volga. Ao conectar Moscou ao Volga e construir um reservatório de 518 quilômetros quadrados para regular esse abastecimento, a cidade floresceu. Após percorrer 128 quilômetros, o canal entra em um aqueduto de 27 quilômetros para finalmente chegar ao sistema de distribuição de água de Stalin. Para manter o estilo monumental do canal, Stalin ordenou que as unidades de filtragem de água também fossem grandiosas. Isso parece uma das primeiras salas de filtragem. A água do canal Moscou-Volga chega aqui, na primeira etapa de filtragem da água potável para a cidade de Moscou. Assim, Moscou passou a ter um abundante abastecimento de água. Mesmo hoje, essa rede de abastecimento fornece 12 milhões de metros cúbicos de água, quase todo o consumo diário da cidade.
O canal foi um grande sucesso. Recuperou o nível do rio Moscou, possibilitando ao exército levar homens e máquinas para qualquer direção e permitindo o transporte de combustível, madeira, carvão e ferro para qualquer ponto da União Soviética. Ao dar a Moscou um corredor de transporte para os 5 mares, a Rússia estava mais próxima de se tornar uma superpotência. O canal Moscou-Volga foi saudado como um dos feitos de engenharia mais notáveis de seu tempo. Mas o número de pessoas que morreram para que isso acontecesse foi mantido em segredo pelo Estado russo. A seguir, nossos pesquisadores entram no mundo da elite de Stalin, um lugar de privilégios, luxo e medo, e descobrem como ele construiu um Estado dentro do Estado para manter seu domínio absoluto. Guy Archer e Mike Schuller estão pesquisando os planos de Stalin para transformar Moscou em uma supercidade e descobrindo como ele reconstruiu o mundo que o povo de Moscou habitava. Ele controlava todos os aspectos da vida dos cidadãos, obrigando-os a viver coletivamente. Famílias viviam em um aposento, dividindo instalações sanitárias e cozinhas com os vizinhos. E junto às casas humildes, Stalin construiu um complexo residencial para a alta hierarquia do Partido Comunista. Ficou conhecido como a Casa da Represa. Os poucos eleitos de Stalin viviam em um ambiente de luxo. Hoje, aqui moram os jovens novos ricos de Moscou. Poucos imaginam que seus apartamentos já abrigaram membros da cúpula comunista. Nossos pesquisadores tiveram acesso ao museu do edifício. Eles querem saber como era a Casa da Represa na época de sua construção. O arquiteto Matt Johnston acompanha Mike Schuller. Esse é um apartamento da época de Stalin e devia ser assim. O museu montou com mobília da época? Exato. Aqui há uma escrivaninha, um móvel grande e bem pesado. É um belo móvel. Gostaria de ter um assim lá em casa. Todos os móveis receberam números. Por quê? Bom, foram numerados para que nunca se esqueça de que pertencem ao Estado. Este é um apartamento do jeito que deve ter sido na época. Tem muitos aposentos, quartos separados, salas. E qual a diferença entre isso e as condições de vida da maioria dos soviéticos? Grande, enorme. As pessoas viviam mal, havia escassez de moradia e muitas famílias com, digamos, 4 pessoas viviam em um aposento desse tamanho. Um quarto assim era todo o espaço que tinham? É. Incrível. Então os oficiais de Stalin viviam no melhor lugar da cidade. Isso mesmo. No teatro do edifício, Guy Archer se encontra com Kira Alelueva, a sobrinha de Stalin. Ela já morou aqui. As pessoas passavam fome e havia os cupons de alimentação. A situação era muito ruim. A vida era melhor para a gente como meu pai, que era militar. Vivíamos bem e tínhamos jantares fornecidos pelo Kremlin, mas nem todos tinham esse privilégio. Kira conta que a Casa da Represa tinha todos os serviços de uma pequena cidade. Os projetistas buscaram inspiração em edifícios como o Rockefeller Center. Ele foi projetado para ser autossuficiente. Os moradores não tinham necessidade de sair de lá. Era muito bem organizado, separado em uma série de blocos. Havia blocos para moradia, um bloco para lojas, um teatro e até uma área coberta para treinamento de tiro. Fiquei curioso em saber como poderiam ter construído isso bem nas margens do rio Moscou e descobri que construíram sobre um velho pântano. A qualidade do terreno não importava para Stalin. A construção tinha de ser ali, de frente para o Kremlin. Não para que seus oficiais se sentissem parte do governo, mas para que pudessem ser vigiados. Assim, os engenheiros receberam a tarefa de tornar as fundações seguras. Procurei esta obra para ter uma ideia melhor de como deviam ser as fundações. Há uma série de colunas de concreto armado. Para formá-las, primeiro são feitas profundas perfurações no solo para ultrapassar o solo ruim e encontrar apoio firme.
Vergalhões reforçados são colocados nas perfurações e o espaço é preenchido com concreto. Os construtores de Stalin usaram cerca de 3.000 colunas e uma camada de concreto de 1 metro de espessura para suportar o enorme peso da casa da represa. Foi assim que eles solucionaram o problema do solo pantanoso. Uma solução caríssima. O orçamento original foi sem precedentes, 7 milhões de rublos. Mas, no final, triplicou para a estonteante cifra de 20 milhões de rublos. O que ninguém imaginava é que essa construção extremamente cara seria usada para aterrorizar o círculo mais próximo de Stalin. A brutalidade do poder de Stalin naturalmente fez sua popularidade cair. Seu temor pela oposição logo se transformou em paranoia. Ele designou guardas para cada entrada do edifício, aparentemente para proteger quem estava dentro. Porém, muitos acreditavam em outro motivo. Os guardas registravam cada visita e garantiam que às 11 da noite todos os estranhos já tivessem saído do edifício. Quando Stalin se tornou ao mesmo tempo mais confiante e mais paranoico, ele se voltou contra o próprio Partido Comunista. Embora a Casa da Represa fosse um refúgio luxuoso durante o dia, à noite era tomada pelo terror da polícia secreta. Mike e Matt pesquisam um dos apartamentos. Bom, além da entrada principal, havia também uma entrada de serviço na maioria dos apartamentos. Há um canto interessante e misterioso. O que é? Se você der uma olhada por aqui... Ah, um closet, bem pequeno. É. Parece oco atrás. O que há atrás do closet? Bom, não é muito profundo. Dê uma olhada ao fundo do closet, é aqui, há um vazio atrás. Portanto, é provável que fosse a entrada de serviço. A maioria dos apartamentos tinha uma entrada de serviço. As portas não podiam ser trancadas e se ligavam ao térreo por um elevador. A polícia secreta tinha acesso irrestrito a todos os apartamentos. Há muitas histórias sobre o edifício, apartamentos com escuta e pessoas que foram levadas. Muitos dos removidos eram comunistas leais com anos de serviço ao partido. Nem a família de Stalin foi poupada. Quando levaram minha mãe, foi um pesadelo. Tentei descobrir o destino dela, mas eles diziam que não sabiam de nada. Na noite de 5 de dezembro de 1948, eu estava dormindo e eles entraram no apartamento direto do elevador. Meu irmão me acordou e disse que tinham vindo me buscar. Ela ficou presa durante 6 meses e foi exilada por 5 anos por um crime que não cometeu. Quando a vítima era levada, ninguém era avisado. A polícia secreta vinha, levava alguém do apartamento e depois colocava um lacre de cera na porta para impedir que outras pessoas entrassem, como que estamos vendo aqui. Se você viesse visitar seu amigo e encontrasse um lacre de cera na porta, seu amigo estava em apuros. As vítimas eram levadas para Lubyanka, o quartel-general da NKVD, a polícia secreta. É um edifício bastante sinistro. As pessoas eram trazidas para cá e simplesmente desapareciam. Elas eram fuziladas aqui ou enviadas para campos de trabalho espalhados pela União Soviética e ficavam desaparecidas durante décadas. Muitos sumiram completamente e suas famílias nunca mais tiveram notícias deles. Um sistema tão repressivo não admite qualquer oposição. A época de Stalin foi marcada por desaparecimentos e pela constante ameaça de morte violenta.
Estou no Museu da Casa da Represa, ao lado de uma lista de 700 nomes. São pessoas que foram presas neste edifício na época de Stalin. 350 delas foram executadas. Há aproximadamente 500 apartamentos. Portanto, 30% das pessoas que moravam aqui foram presas. Os apartamentos vazios logo eram ocupados por novos e ambiciosos quadros do partido. Todos sabiam que essa posição podia ser temporária. Reunindo todas as informações levantadas por nossos pesquisadores, podemos entender como a bizarra construção do complexo controlava a vida de seus moradores. Eles usufruíam um luxo inimaginável para os cidadãos comuns, mas viviam com medo. Guardas em todas as portas, suspeitas de escutas nos apartamentos e elevadores de serviço por onde a polícia secreta invadia a casa daqueles que se julgavam de confiança. A seguir, nossos pesquisadores descobrem que a tensão interna foi o menor dos problemas de Stalin. A Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial, foi seu grande teste e um sofrimento para Moscou. Mike Schuller e Guy Archer estão descobrindo o plano de Stalin para Moscou nos anos 1930. Seus projetos de construção transformaram a cidade e a vida de seus habitantes, ao custo de sofrimento humano em grande escala. No total, 7 milhões de pessoas foram presas e mais de 1 milhão executadas. Tudo em nome da revolução. E os projetos continuavam. Ele planejava construir um metrô espetacular. A estrutura mais majestosa já vista em sua super cidade. Como a vida na superfície de Moscou era muito difícil, Stalin queria que o metrô fosse um lugar brilhante e feliz. O segredo seria encher as estações de luz e criar grandes espaços abertos. Revestidos de mármore e ostentando mosaicos impressionantes, essas obras grandiosas se tornaram verdadeiros palácios para o povo. Eram uma cortina de fumaça, luzes e espelhos para fazer o povo esquecer a miséria da vida. Nenhum outro sistema metroviário no mundo é tão ornamentado, luxuoso e sofisticado. Hoje, o sistema está em expansão. Mike Schuller conversa com o engenheiro Brad Malmsten, especialista em métodos russos de construção. Eles querem saber como o metrô original foi construído. É impressionante. Construir um metrô moderno requer todo esse equipamento de alta tecnologia. Os construtores do metrô de Stalin não tinham isso, tinham? De fato não. Mas tinham equipamentos rudimentares como perfuratrizes pneumáticas. A maior parte do trabalho era feita com ferramentas para abertura de minas, como esse velho martelo de metal, pás e picaretas. Os milhares de trabalhadores desciam nos túneis e cavavam com as próprias mãos, tirando o entulho em baldes. Era tudo muito difícil. Nossa, um trabalho fatigante. Sim, deve ter sido terrível, mas com tantas pessoas entusiasmadas em construir a nova Rússia, isso foi possível. Essa foi a grande diferença dos outros projetos de Stalin. O metrô foi construído por voluntários. Foi o maior projeto civil de construção da União Soviética. Dele participaram 75 mil trabalhadores, entre os quais muitas mulheres. Eles estavam ali por livre e espontânea vontade, mas as condições de trabalho eram perigosas. Era muito escuro, muito úmido, extremamente perigoso. Muitos morreram durante essa construção. Às vezes os trabalhadores caíam uns sobre os outros, às vezes tinha um incêndio, às vezes o túnel cedia e as pessoas desapareciam. Muita gente morreu, o perigo era enorme. Já descemos bastante e está cada vez mais quente e abafado. Ventilação deve ter sido um outro problema. É muito abafado mesmo hoje. No passado deve ter sido ainda pior, porque eles não tinham um sistema de ventilação no túnel já previsto no projeto de construção como acontece hoje. Eles só contavam com a descida natural de ar pelo túnel até eles. Com o túnel aberto, o passo seguinte era torná-lo seguro. As paredes foram revestidas de ferro e concreto fundidos no local. Só perto do fim da construção, eles adotaram a técnica moderna de levar concreto pré-fundido em partes.
uma camada de cimento foi adicionada para afastar a umidade. O metrô finalizado ficou sofisticado e ornamentado. Mas, além de transportar passageiros com conforto, ele tinha outro objetivo muito prático. Stalin sabia que a guerra era iminente. A invasão alemã de 1941 seria o maior desafio já enfrentado pela Rússia. Com os aviões de combate de Hitler riscando os céus de Moscou, as estações de metrô se transformaram em bunkers, verdadeiros santuários diante de um ataque terrível. Guy obtém mais informações do historiador Sergei Nikitin. Eles colocaram no metrô, além dos dispositivos normais que geralmente são usados, outros mecanismos como portas especiais. Portas enormes que, quando fechadas, protegiam a estação de ataques de gases, por exemplo. Mas a história do metrô de Stalin não termina aqui. O segredo está sob o metrô que vemos hoje. Mike descobriu evidências de um outro complexo mais profundo. Aparentemente, há um segundo sistema metroviário, o Metrô 2, que Stalin construiu especificamente por motivos de segurança, com um túnel secreto que ligava o Kremlin a um de seus dachas particulares fora de Moscou. Estou com o Vadim, que me levará ao subterrâneo para obter algumas pistas sobre sua localização. O solo abaixo de Moscou é cheio de túneis. Ao explorá-los, Mike percebe que pode estar a poucos metros do complexo secreto do segundo metrô. Na época de Stalin havia apenas uma linha, mas isso teve grande expansão durante a Guerra Fria e eles construíram entradas secretas e passagens subterrâneas e bunkers para a fuga de personalidades importantes em caso de uma emergência ou algum tipo de ataque. Considerando essa natureza de múltiplos usos, deve ser um dos metrôs mais profundos já construídos. Os detalhes do segundo metrô, como localização e métodos de construção, ainda são segredos de Estado. Mas, reunindo o que sabemos, podemos ter uma noção da escala da rede metroviária de Stalin. Acredita-se que um dos túneis secretos leve a seu bunker particular, outro ao aeroporto, um terceiro à sua casa de campo. Embora persistam os rumores sobre o segundo sistema, o metrô de Stalin continua a ser o orgulho de Moscou e de seus cidadãos, transportando centenas de milhares de pessoas todos os dias. A seguir, nossos pesquisadores descobrem que, mesmo com o fim iminente de seu regime, Stalin quis deixar uma marca indelével na paisagem de Moscou. Nossos pesquisadores descobriram que a Moscou que Stalin construiu era um lugar de extremos. De grandes manifestações a segredos sombrios, construída em nome do povo, mas com um enorme custo humano. Mike Schuller e Guy Archer pesquisam o que talvez seja o maior dos projetos de construção de Stalin. Nele, a paisagem de Moscou celebraria a vitória comunista, o grande triunfo sobre a Alemanha nazista. Ironicamente, a inspiração veio de cidades de um novo inimigo, a América capitalista. No final dos anos 40, ele ordenou a construção de 7 arranha-céus. Eles passaram a ser chamados de as 7 Irmãs e ainda dominam a cidade. A arquitetura lembra o projeto tão sonhado por Stalin, o Palácio dos Sovietes. Por estes desenhos, nós podemos ver que as 7 irmãs roubaram muitas ideias do Palácio dos Sovietes, a arquitetura gótica, a ondulação sobre as plataformas e também a dimensão e a magnitude dos edifícios. Eles enfatizam a pequenez do indivíduo diante do Estado. Como todas as construções de Stalin, o objetivo era combinar propaganda e funcionalidade.
com 240 metros e coroada por uma torre de 57 metros e 6 toneladas, a Universidade de Moscou é o edifício mais alto da cidade. Cercada por espaços abertos com enormes asas laterais e construída em forma de T, a universidade ocupa quase 3 quilômetros quadrados. Por dentro, é igualmente ornamentada e impressionante. A intenção de Stalin era multiplicar por 7 essa opulência. Tem um enorme auditório. Saguões muito decorados. Corredores com paredes espelhadas. E salas adornadas com esculturas comunistas. Todos os detalhes mostram a obsessão do ditador com o grande gesto. A Universidade de Moscou se tornaria tão famosa para os russos como o Empire State Building para os americanos. Ao investigar a construção de um edifício moderno, Mike espera descobrir exatamente como as 7 irmãs foram construídas. Com ele está o engenheiro Brad Malmsten. Há alguma relação entre as 7 irmãs e esse edifício moderno? Ah, sim, as técnicas de instalação do aço usadas nas 7 irmãs são muito semelhantes. É evidente que colocaram a fachada de tijolos para fazer parecer mais sólida, mas basicamente está apoiada no mesmo tipo de estrutura de aço que temos nessa construção. Essas grandes edificações de pedra tomaram emprestada a tecnologia da moderna construção em aço americana. A inovação da estrutura de aço permitiu que Stalin construísse obras mais altas, mais fortes e mais imponentes. Porém, a construção desses arranha-céus não foi tarefa simples. Sob a cidade fluem muitos rios subterrâneos que deixam o solo instável. A geologia é ideal para abrir túneis de metrô, mas muito problemática quando se trata de erguer arranha-céus. Ao longo de sua carreira, Stalin jamais aceitou uma recusa. Portanto, seus engenheiros não tinham saída. Precisavam achar uma solução. Eles usaram um método revolucionário. É chamado de criotecnologia e resolve o problema da construção em solos úmidos. Fazia-se circular uma solução de cloreto de cálcio em sondas abertas. Isso tirava o calor do solo e formavam-se grossas paredes de gelo que impediam a água de entrar nas fundações. Krasny Vorota foi uma das 7 irmãs a usar essa técnica. Igor Kasper passou anos reunindo dados sobre a notável engenharia usada nesse edifício. O projeto determinava que ele fosse construído sobre uma estação de metrô e incluísse uma nova entrada. O grande problema é que congelar essa área de solo para completar a estação faria o solo expandir e ergueria um lado das fundações do arranha-céu. Quando a construção terminasse e o solo descongelasse, as fundações do edifício cederiam. Mas eles decidiram construir sobre uma inclinação de 7 centímetros, de tal forma que, quando o solo descongelasse, o edifício voltaria à linha vertical. À medida que a estrutura de aço subia, a saúde do ditador deteriorava. Seu legado está nesses edifícios com fachadas monumentais que guardam uma tecnologia ultra inovadora. As 7 irmãs se tornaram prova de sua extraordinária visão arquitetônica para Moscou, mas também um emblema permanente do nefasto poder exercido para construir seu admirável mundo novo. Usando informações de plantas arquitetônicas e a pesquisa de campo de nossos pesquisadores, já podemos recriar o mundo perdido da Moscou de Stalin. Um canal que conecta a Rússia com o mundo, um sistema metroviário eficiente e decorado, arranha-céus que parecem catedrais e prédios de apartamentos construídos como cidades em miniatura. Em curtíssimo tempo, Stalin realizou mais do que muitos países podiam sonhar. Ele modernizou a Rússia, mas seus métodos foram brutais. Outros tentaram transformar a cidade e apagar seus vestígios,
Mas a desmedida ambição do plano de Stalin jamais seria igualada.